Olá, todo mundo. Vamos começar a nossa primeira aula do curso de Física 1, um curso de Fundamentos de Mecânica, tá? O primeiro curso de Física nas graduações de Exatas. Nosso objetivo nesse curso, então, é estudar a cinemática, a dinâmica e a estática do ponto de vista do nível superior, tá? É um curso que é um aprofundamento do que a gente aprende lá no ensino médio, tá? Então, eu vou fazer um estudo com vocês nesse curso, uh, usando ferramentas do ensino médio, tudo bem? Usando conceitos do ensino médio, mas a gente também vai tentar aprofundar um pouquinho usando ferramentas do ensino superior. Claro, não aprofundando tanto, por exemplo, quanto um curso de mecânica, né? Nos cursos de física, matemática, ou um curso de dinâmica e estática nos cursos de engenharia. Teremos cursos específicos para essas disciplinas, tudo bem? Que aprofundarão muito mais, né? Usarão até uma matemática um pouco mais pesada, tá certo? Sem mais delongas, né? Sem mais enrolação, vamos começar a nossa aula. Essa é a aula 1 com o tema grandezas e vetores. Bom, vocês viram aí no canal que também tem um curso de geometria analítica que ele está sendo construído. Então a gente vai ser bem direto nessas 5 primeiras aulas sobre o estudo de vetores, tá? No curso de geometria analítica vai ser mais aprofundado, tá bem? Aqui a gente vai fazer o necessário para o estudo aqui da física nesse primeiro contato com a mecânica, tá bem? Existem dois tipos de grandezas, são as grandezas escalares e as grandezas vetoriais. Vou colocar aqui para vocês a definição e aí a gente vai fazer uma análise sobre elas. Aqui está a definição de cada uma dessas grandezas. Antes de mais nada, alguém pode perguntar, poxa, mas se a gente vai ver em geometria analítica, por que eu estou estudando vetores então aqui? Aqui a gente vai fazer uma análise muito rápida, tá? Não tão aprofundada. Por exemplo, já na aula 4 a gente já vai falar de produto escalar, na aula 5 de produto vetorial. E no curso de geometria analítica a gente vai demorar um pouco para chegar em produto escalar e em produto vetorial. Tá? A gente não vai demorar um pouco. Em geometria analítica, a gente vai falar de cônicas, de quádricas, de reta, de plano, tá bom? De circunferência, né? Aqui a gente não vai falar, a gente vai só focar em vetores mesmo, bem mais simples, né? O que a gente precisa para resolver os problemas aqui, tá bom? Então vamos lá, olha só. A análise aqui fala o seguinte: grandezas escalares são grandezas que necessitam apenas de um número com uma unidade de medida para serem definidas, né? Então, quando eu coloco aqui, por exemplo, a massa, o tempo, a temperatura, essas são grandezas que basta apenas um número e uma unidade de medida que a gente consegue dizer que ela é uma grande, que essas grandezas representadas aqui são escalares, tá bom? A gente não precisa de uma orientação. Eu vou falar já já o que é orientação, tá certo? Agora, as grandezas vetoriais, além desse número com unidade de medida, elas precisam de uma orientação para serem bem definidas. O que é essa orientação, né? Essa orientação aqui é o que a gente fala da direção. Opa! Direção e o sentido, tá? A gente vai ter direção horizontal, vertical, diagonal. O sentido, se a gente escolhe a direção horizontal, tem esquerda e direita, né? Leste, oeste, por aí vai. Tá bem? Então a gente tem aqui, como exemplos de grandezas vetoriais, o deslocamento, a força, a velocidade. A gente tem o campo elétrico, tá? São exemplos de grandezas vetoriais. Tudo bem? Aqui eu falei de deslocamento, eu vou falar um pouco aqui do vetor deslocamento já já, mas a gente vai fazer um estudo da cinemática vetorial, né, mais à frente no curso, e entender isso daqui vai ser importante, tudo bem? Como que a gente representa grandezas vetoriais? Nós representamos grandezas vetoriais usando um vetor. Então, olha só, eu tenho aqui uma reta R, que é a nossa reta suporte, tá? Reta suporte. E eu vou colocar um vetor aqui, tá certo?
Usar essa daqui, vamos lá. Prontinho. Então, isso daqui é um vetor, é uma flecha, né? No curso de geometria analítica, a definição de vetor fica bem melhor entendida, tá? A gente tem aqui um ponto A, um ponto B, que a gente chama o ponto A de origem e o ponto B de extremidade. O vetor, na verdade, é um segmento de reta orientado, tá? Então, é um segmento de reta orientado. Isso é um vetor, tá certo? Um vetor ele tem três características importantes. Ele tem módulo. O módulo é o tamanho do vetor. A gente representa o módulo dessa forma, ó. Então aqui o vetor AP eu posso representar por uma letra minúscula, uma flechinha em cima. Vou representar pela letra V. E aí o módulo a gente coloca entre essas duas barras, tá? Que representa o tamanho dele, que é o número, né? Sem a flechinha ali, tá bem? A gente tem também a direção. A direção desse vetor é qual? A direção é da reta suporte, tá? Então, da reta suporte. No caso ali, a reta suporte R. Beleza? Se a reta suporte fosse na horizontal, o vetor estaria ali na horizontal. Tudo bem? E o sentido. O sentido aqui eu orientei de onde? De A para B, né? De A para B. Tudo bem? Então, essas são as três características, tá? Uma observação aqui importante acerca do módulo. Tudo bem? Olha só, eu vou colocar aqui três formas e vocês vão tentar dizer qual delas está escrita corretamente, tá? Eu vou representar esses três como sendo velocidade, tá bom? Então eu vou colocar aqui a unidade. Qual dessas três formas de escrever o módulo está correta? Como a gente está falando de tamanho, né? Os dois lados da igualdade têm que representar a mesma coisa. Tamanho é número. Então, a gente tem que representar do lado esquerdo um número. Aqui eu estou usando um vetor e aqui um número. Essa primeira forma está errada. Aqui eu estou representando um número, porque é um módulo, e aqui também um número. Correta. E aqui, olha só, é a letra sem a flecha, isso significa módulo. E aqui é o número, então está correta. Então, dessas duas formas aqui, por último, podemos representar. A primeira está errada. Tudo bem? A primeira grandeza vetorial que a gente tem é o deslocamento, né? O vetor deslocamento. Considera então uma partícula deslocando-se de A para B, né? Não se preocupe ainda sobre o que é partícula ou não, a gente vai falar disso lá na frente, tá? Como que a gente pode representar esse deslocamento que a partícula faz de A para B? Usando um vetor. Aqui. Esse daqui é o vetor deslocamento que representa o deslocamento dessa partícula de A até B. Tá certo? Bom, vamos ver aqui alguns vetores importantes, né? Alguns tipos de vetores importantes. Tá? Nós temos aqui os vetores paralelos e os vetores iguais. O que são vetores paralelos, né? Vetores paralelos possuem a mesma direção. Tudo bem? Então, olha só. A gente tem aqui. E aqui. E aqui. Então, aqui a gente tem o vetor A, o vetor B e o vetor C. Bom, A e B são paralelos, porque eles possuem a mesma direção. Agora, A e C, por exemplo, não são paralelos, porque não possuem a mesma direção. Tá? Basicamente, as retas suportes aqui de cada um desses vetores, que a gente quiser considerar, por exemplo, aqui, do A e do B,
Se a gente pegar essas retas suportes, a gente vai ver que a intersecção entre elas é vazia, né? Não existe um ponto em comum entre elas. Agora, se a gente pegar a reta suporte do A e a reta suporte do C, a gente vai ver que elas terão um ponto em comum, né? E aí não possuem a mesma direção, tá? Então, vetores paralelos são aqueles que possuem a mesma direção. Agora, e vetores iguais? Vetores iguais, eles possuem mesma direção, mesmo módulo, mesmo tamanho, né? E mesmo sentido, tá? Então, a gente tem essas três características para vetores iguais. Então, por exemplo, aqui o vetor, aqui um vetor, e aqui um vetor. Aqui A, B e C. Observe, então, que o vetor A é igual ao vetor B, possui mesmo módulo, mesma direção e mesmo sentido, porém, o vetor A é diferente, né? O vetor A é diferente do vetor B, do vetor C, tá? E o vetor B é diferente do vetor C também. Eles não possuem a mesma direção, nem mesmo módulo e sentido também não. Beleza? Tranquilo? A gente tem também os vetores opostos. Os vetores opostos, eles são quase parecidos com os vetores iguais. Eles vão possuir a mesma direção e o mesmo módulo. Vou até copiar isso daqui. Opa! Copiar. Colar. Então, eles possuem a mesma direção e o mesmo módulo. Porém, eles possuem sentidos opostos. Sentidos opostos. Então, olha só, a gente tem aqui um vetor. Aí a gente tem aqui um outro vetor, só que apontado para o sentido oposto, né? Então, eu posso dizer que esse vetor B é o vetor menos A. Tudo bem? É o oposto do vetor A. Vetores opostos serão importantes para a gente fazer a subtração de vetores, tá? Uma operação que a gente vai aprender. E por fim, vetores antiparalelos, né? Eles não precisam ter o mesmo módulo, tá? Opa, aumentou a fonte aqui. Então, não precisam ter o mesmo módulo. Porém, eles devem ter mesma direção e sentidos opostos, tá? Então, olha só. A gente tem aqui esse vetor e esse vetor. Eles possuem a mesma direção, eles são paralelos, possuem sentidos opostos, tá? Mas não possuem o mesmo módulo. Tudo bem? Eles são antiparalelos. Vetores opostos são antiparalelos, tá? Aqui eu não falei que eles necessariamente devem ter módulos diferentes, não. Eles não precisam ter. Podem, não tem problema, tá? Mas não é necessário. Então, os vetores opostos são vetores antiparalelos, porque tem mesma direção, sentidos opostos. Tudo bem? Então, aqui são alguns tipos de vetores, só para a gente entender um pouco sobre o que são vetores, tá? Essa é a nossa primeira aula aqui é para a gente introduzir a ideia de vetor. Na próxima aula, a gente vai começar a fazer as operações com vetores, beleza? Espero que tenham gostado do curso, tá? Deixem seus comentários, isso vai ajudar muita gente, beleza? Bons estudos e até a próxima. Valeu, pessoal!